Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 5, nós vamos ler de 1 a 12. Quantos de vocês já memorizaram de 1 a 12? Nenhum ainda? O Júlio? Quase, né, Júlio? Hoje eu quero pensar com vocês sobre o Jesus das bem-aventuranças. Na semana passada, no estudo, nós falamos que as bem-aventuranças são um retrato de Jesus. Mostram para nós Jesus em seu caráter, em sua essência. Hoje eu quero ver com vocês alguns outros aspectos desse Cristo que proferiu esse sermão dentro do qual nós temos as bem-aventuranças. Mas vamos ler o texto. E eu continuo encorajando você a memorizar Mateus capítulo 5, de 1 a 12. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Esta é a nossa sexta mensagem sobre as bem-aventuranças. Nós vamos nos dedicar uma mensagem, pelo menos, para cada uma delas. Cada uma das 8 bem-aventuranças, como nós vamos argumentar que são 8 bem-aventuranças, apesar de que a expressão bem-aventurados aparece mais de 8 vezes. Mas antes de irmos uma a uma, nós temos feito observações importantes. Nós já observamos as bem-aventuranças em diversos contextos. Contexto bíblico, contexto temporal, contexto político, contexto religioso. Falamos da importância das bem-aventuranças. E hoje o que eu quero ver com vocês é em que contexto dentro do Evangelho de do Evangelho de Mateus, em que contexto nós temos as bem-aventuranças. Isso é importante porque nós extraímos desse contexto, na forma como Mateus elaborou seu evangelho e inseriu o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Isso já nos permite fazer aplicações muitíssimo importantes. Nós vamos, então, em vez de dar um zoom, não é? Em vez de darmos um zoom, como faremos a seguir no futuro, em cada uma delas, nós vamos abrir o zoom da câmera e vamos olhar para as bem-aventuranças no contexto maior do Evangelho de Mateus. Então vamos à estrutura desse Evangelho primeiro. Abra sua Bíblia aí em Mateus 4, 23. Mateus 4, 23. Jesus estava iniciando o seu ministério público. Foi logo depois da descrição do batismo de Jesus. Jesus foi batizado, foi tentado no deserto. E aí ele vai iniciar o seu ministério público. E Mateus tem o seguinte a dizer, resumindo o ministério terreno de Jesus. Olha como Mateus vai nos apresentar que ministério seria esse que Jesus exerceria enquanto estivesse entre nós aqui na terra. Mateus 4, 23. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando o evangelho do reino
anunciando as boas novas, que é o significado de evangelho. Todas as vezes que dissermos boas novas, estamos na verdade dizendo evangelho, e todas as vezes que dizemos evangelho, nós estamos dizendo boas novas. Então, Jesus viajou por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Uma das maneiras de se reescrever esse versículo seria dizendo que Jesus realizou o seu ministério de duas maneiras. Enquanto ele ia, veja que o texto diz que ele viajou, ele foi. Então, quando ele vai nos dar a grande comissão, dizendo, ide por todo o mundo, façam discípulos de todas as nações, o que ele está nos comandando, o que ele está nos dizendo a fazer em termos de missão da igreja, não é nada de diferente do que ele mesmo tenha feito. Ele foi por toda a região da Galileia, e ele fez basicamente duas coisas: pregando a vinda do reino, ele ensinou o caminho do reino, ele pregou, ele ensinou e ele demonstrou o propósito do reino e o poder do reino de Deus através das curas que ele realizou. Em outras palavras, a gente resume o ministério de Jesus, conforme Mateus nos resumiu aqui no capítulo 4, verso 23, de duas formas: pregação e cura / libertação. Então Jesus pregou e curou, libertou cativos, como o profeta Isaías disse que ele faria. Então você gravou o que ele disse aqui em 4:23. Leia de novo. Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando as pessoas de todo tipo de doenças. Agora abra em Mateus 9:35. Mateus 9:35. E veja que o que nós vamos ler aqui em Mateus 9:35 é quase literalmente o mesmo resumo que nós lemos em 4:23. Olha o que está posto aqui em Mateus 9:35. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região. E o que ele fazia? Ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Você notou a similaridade? É praticamente uma cópia. 4:23 e 9:35. Portanto, veja, essa é uma regra de leitura da Bíblia muitíssimo importante. Quando você encontra dois textos tão idênticos no mesmo livro, você tem que parar e perceber o que é que preencheu esses dois extremos. O que é que foi posto por Mateus entre esses dois parênteses? O parêntese do verso 23 do capítulo 4 e do verso 35 do capítulo 9. Afinal, Mateus disse as mesmas coisas. Capítulos 1 e 2 narrou o nascimento de Jesus, capítulo 3 falou da tentação dele, capítulo 4 foi batismo e ele inicia o ministério, e Mateus diz, assim será o ministério dele. E aí no capítulo 9 ele repete, e aí você tem que parar e falar, o que está aqui entre esses dois capítulos? E é interessante, porque o que está descrito entre Mateus 4:23 e Mateus 9:35, o que nós encontramos aqui inseridos são dois pilares essenciais, dois pilares que são basilares na composição desse evangelho. Você tem dois blocos de textos, você tem os capítulos 5 a 7, que é o Sermão do Monte, e você tem os capítulos 8 e 9, que descrevem, que nos dão histórias de principalmente das curas que Jesus realizou, dos milagres que ele fez e dos demônios que ele expulsou. Entendeu?
Capítulo 4, 23 diz que ele saía ensinando, pregando e curando. Capítulo 9, 35 diz que ele saiu pregando, ensinando e curando. E entre esses dois capítulos, você tem dois blocos. O Sermão do Monte, que fala do ensino de Jesus. O que ele ensinava enquanto ele saía pregando. Então, basicamente, o Sermão do Monte é isso. É um resumo de tudo que Jesus ensinou e pregou. E nos capítulos 8 e 9, o que nós temos nesse segundo bloco é um pouquinho dos milagres que Jesus realizou, das libertações que ele promoveu. Então, o que nós temos aqui parece ser o seguinte: de um lado, uma unidade de capítulos 5, 6 e 7, tratando dos ensinos de Jesus, e os capítulos 8 e 9, tratando das curas de Jesus. Exemplificando para nós o que Mateus descreveu no capítulo 4, 23, quando diz que ele saiu por toda a Galileia, pregando, ensinando, curando. E aí ele fala de novo no capítulo 9, 35. Aí você para e pergunta, qual é a importância prática dessa observação? Por que é importante nós enxergarmos isso? Porque essa estrutura que Mateus escolheu utilizar para escrever o evangelho dele, nos adverte contra o risco de nós tratarmos isoladamente qualquer trecho desse evangelho, ou qualquer trecho das Escrituras, por assim dizer. A Bíblia não nos permite pensar os textos que nós preferimos, ou extrair os textos ou bloco de textos do seu contexto e fazermos desses textos separadamente toda a nossa doutrina, toda a nossa teologia. Não é assim que a Bíblia nos orienta a fazer. Não é assim que ela nos ensina a fazer. Então, por exemplo, Mateus é o autor aqui. E Mateus coloca o seu material em conjunto de uma maneira particular. E o propósito inspirado dele, ele inspirado por Deus, é que a gente tem que enxergar duas coisas muito importantes sobre Jesus. E é esse Jesus que Mateus nos revela aqui, nesses blocos de narrativas, que é o Jesus das bem-aventuranças. Então vamos lá. Por exemplo, uma coisa que nós podemos dizer logo de cara é que eu e você não podemos ter o Jesus do Sermão do Monte sem o Jesus que realizou milagres e expulsou demônios. É isso que Mateus quer que a gente enxergue. O mesmo Jesus que pregou o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, é o Jesus que operou milagres e expulsou demônios. O Mateus que nos apresenta nos apresenta o outro. E ele está nos dizendo que é totalmente arbitrário nós fazermos o que algumas pessoas tentam fazer. Muitas pessoas dizem acreditar no Jesus do Sermão do Monte, mas não no Jesus que fez milagres. Eles acreditam no Sermão do Monte, ou no Jesus do Sermão do Monte, dizendo, ele é o rabi, o mestre, o profeta, o homem que ensinou ética. Eles gostam da ética do Sermão do Monte. Mas quando você apresenta para eles esse Jesus que desceu do monte depois de ter ensinado, depois de ter pregado, quando ele desce do monte, se encontra com multidões enfermas, multidões, alguns possessos pelo demônio inclusive, e ele expulsa demônios, ele opera milagres, e ele acalma a tempestade. Esse Jesus sobrenatural, eles dizem, não, isso aí é invenção de homens. Mateus está nos mostrando que é o mesmo Cristo. Ou você recebe os dois, ou não tem como você ter um só. Então, o Jesus da ética do Sermão do Monte é o Jesus sobrenatural dos milagres e curas e libertações demoníacas. Por outro lado, existe a tentação oposta.
Algumas pessoas têm um fascínio carismático com Jesus dos milagres, com Jesus da libertação. Mas quando se trata de lidar com Jesus que ensinou, eles fogem dele. E aí quando, por exemplo, ele tem que lidar com o que Jesus ensina no Sermão do Monte, por exemplo, logo depois das bem-aventuranças, logo depois de dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, Jesus vira para essa gente e diz: sua justiça deve superar e muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus. Não insulte seu irmão, não olhe para uma mulher com intenção impura, não jure, seja sua palavra sim, sim ou não, não, dê a outra face, ore pelos que perseguem você e etc, etc. Eles dizem, não, peraí. Eu quero Jesus que faz milagres, eu não quero esse Jesus que é tão cheio de coisinhas para a minha vida, eu não quero esse Jesus que intromete na minha vida. Não, eu quero o milagre de Jesus, eu quero as obras sobrenaturais de Jesus. Então, o que a gente aprende? O ponto de Mateus é que o Senhor que prega, como ele pregou no Sermão do Monte, é o mesmo que nos chama para segui-lo, dependentes do seu poder sobrenatural, é o mesmo. Não dá para você recortar um Jesus e modelar um Jesus conforme o seu gosto pessoal. E se você acha exagerado o que nós estamos pontuando, você não conhece muito bem a história. Porque durante muito tempo, hoje não é tão comum, no Brasil nem tanto, mas na Europa, que já é considerada pós-cristã, as pessoas vão dizer, não, a gente tem que seguir o Jesus que ensina a ética do Sermão do Monte. Mas esses milagres, essa coisa sobrenatural, é acréscimo das pessoas, ele não é humano, ele não é Deus desse jeito. E quando a gente olha para o contexto brasileiro, a gente já vê o oposto. A maioria das pessoas quer o Jesus de Mateus 8 e 9, o Jesus curandeiro, que expulsa demônio. Mas não quer o Jesus que põe eles sentados durante horas e horas, ensinando para eles a mensagem do reino, o que se requer do cidadão, como esse cidadão deve ser e se portar na sociedade, uma vez que o Evangelho penetrou ele e transformou ele. Então, Mateus, quando cria essa estrutura e insere o Sermão do Monte, você tem que se lembrar que esse Sermão do Monte é um bloco que nos mostra um aspecto de Jesus, o Jesus que pregou e que ensinou o Evangelho do Reino por onde passou. Agora, quando você chega no outro bloco, que é o capítulo 8 e 9, sequência do Sermão do Monte, você está vendo o outro aspecto de Jesus, que é aquele que foi ao encontro das pessoas para curá-las e para libertá-las. E não dá para ter um Jesus sem o outro. Eu e você temos que recebê-lo como o Senhor Todo-Poderoso, sobrenatural, o Deus que se fez carne, habitou entre nós e que, portanto, Ele tem todo o poder e autoridade sobre demônios, sobre as tempestades, sobre as doenças do corpo. Ele fala, Ele simplesmente fala e as coisas acontecem. Em alguns casos, bastava a pessoa tocar nele e era curada. Ele é sim sobrenatural, mas ao mesmo tempo, ele trouxe uma mensagem, ele trouxe um ensino, que precisa ser não apenas ouvido, mas compreendido, entendido, memorizado, vivido, colocado em prática. Esse é o Jesus das bem-aventuranças. O que ensina e o que age com poder. Jesus é o mesmo que prega, é o mesmo que ensina, é o mesmo que cura, é o mesmo que liberta, e não dá para se ter um sem os demais. O Jesus que salva é o Jesus completo. O Jesus que salva é o Jesus das bem-aventuranças. Nos nossos próximos encontros, nós vamos observar mais duas coisas. E aí sim, depois desses dois encontros, a gente mergulha em uma de cada vez. No próximo encontro, se Deus nos permitir, eu quero olhar com vocês para a plateia das bem-aventuranças.
E aí a gente começa a entrar no texto, os versículos 1 e 2. Quem era esse povo, além dos discípulos que estavam ouvindo esse sermão? E a aplicação que a gente faz disso é muito importante para nós. Porque você vai observar, lendo, por exemplo, o capítulo 5, versículo 1, que Jesus viu as multidões, subiu ao monte, se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então você tem multidões e discípulos. Você tem crentes e descrentes. Descrentes talvez até inclusive no meio desses discípulos. Porque João vai nos dizer que haviam muitos que se achavam discípulos, mas não eram. Lembra o evangelho de João? João vai nos dar essa abordagem que Mateus não dá. No meio de discípulos havia também quem não era discípulo, mas se dizia discípulo, como muitos que se dizem membros da igreja, são membros da igreja, mas não são salvos. Então você tem dois grupos, e Jesus prega essa mensagem idêntica para os dois grupos. E lá no final do Sermão do Monte, nós temos uma resposta dessa multidão de descrentes. Então a forma como Jesus prega para esse dois tipos de público, ensina que tipo de mensagem e como é que as nossas igrejas, nós, segunda igreja, devemos pregar como igreja e individualmente o Evangelho. Então é o que veremos no próximo encontro. No seguinte ao próximo, nós vamos ver o Evangelho do Reino nas bem-aventuranças. Vamos olhá-las englobadamente e ver o que elas, como um todo, nos ensinam a respeito da mensagem de Jesus. E aí, a gente começa no versículo 3 e depois o 4, e a gente vai uma por uma até o final. Mas o que eu preciso que você tenha no coração hoje, ao sair daqui, ao terminar de refletir comigo sobre esse texto, é o seguinte: o Jesus que ensina é o Jesus que cura. O Jesus que cura e liberta é o Jesus que prega e ensina. E você tem que ter os dois, que na verdade é um só. Do contrário, você vai estar crendo num Jesus que você criou, e não no Jesus que de fato é Deus que se fez carne e habitou entre nós, Jesus, o Cristo, o Messias prometido de Israel. Que Deus te abençoe e te dê cada vez mais apetite, vontade de conhecer esse Jesus nas Escrituras, vontade, desejo de olhar para os detalhes de como a Bíblia é composta. Talvez você nunca tenha se dado conta desses dois versículos, Mateus 4, 23, Mateus 9, 35, e como esses versículos, na verdade, formam um parênteses que colocam dois blocos diferentes para ilustrar o que Mateus disse e daí extrairmos lições. A Bíblia é para ser lida assim. É para você buscar entender coerentemente, o pensamento do autor sagrado vai se ligando como um elo de corrente preciosa, uma corrente de ouro, onde um elo se liga ao outro e elas formam juntas um todo belo. A Bíblia não é para ser lida de forma pinçada. E se às vezes você fica se perguntando por que eu prefiro o método de pregar como a gente prega, expositivamente, o livro da Bíblia, passo a passo, é porque a melhor explicação que eu já ouvi de pregação é a do Paige Patterson, que era presidente do seminário nos Estados Unidos. Ele falava assim: quem prega expositivamente ensina a igreja a ler a Bíblia. Esse é o objetivo da pregação. Eu preciso ensinar você a mergulhar no texto bíblico e ler e enxergar e extrair o significado original do texto, para daí você conseguir puxar as aplicações devidas ao seu coração. E hoje, o que eu quero que você grave é isso: o Jesus que ensina a ética do reino é sobrenatural, é poderoso, é soberano, é Deus que faz milagres. Que Deus te abençoe e renove a sua fé, a sua esperança e o seu amor. Feche seus olhos e ore agora alguns instantes com base no que você ouviu. De repente a sua oração agora tem que ser no sentido de: Deus, me dê encanto pela leitura da Bíblia.
me faça enxergar as belezas da Tua palavra. Abra os olhos do meu coração, coloque em mim fome e sede de querer conhecer as Escrituras. Ore aí no seu lugar agora.